Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Compliance on Time. E hoje a nossa proposta é diferente. Eu estava conversando aqui com ele, com o Diogo, que é nosso convidado, e além da gente conversar com profissionais de compliance, é importante para entender a densidade desse tema, uma transversalidade, né, uma multidisciplinaridade das nossas atuações com profissionais de outras áreas. Embora o Diogo seja advogado, nosso tema de hoje, que também é muito voltado para a nossa atuação, são relações sociais, a ética e o papel do desenvolvimento dessa cultura dentro das empresas. Diogo, muito obrigada, seja bem-vindo. E para quem não conhece o Diogo ainda, Diogo Bussi, ele é advogado, professor e mestre em Direito das Relações Sociais. Mais uma vez, Diogo, obrigada pela tua participação. Eu que agradeço pelo convite e parabenizo pela belíssima iniciativa. A gente estava conversando também, tenho acompanhado o trabalho de vocês, me sinto feliz e honrado de estar aqui. Obrigada, vai ser muito importante a nossa conversa aqui, nas colocações. Estou curiosa para saber as tuas respostas em relação aos questionamentos que eu montei. E vamos então para a primeira pergunta. Você acredita que organizações, enquanto esse elemento social também que são, né? Não só meros geradores de, no caso da iniciativa privada, de um superávit, mas um fato que tem influência na sociedade. Você acredita que, enquanto elementos nesse sentido, as organizações têm o dever de ensinar os seus colaboradores sobre virtudes éticas e comportamentos sociais? Sim, sem dúvida. Eu acredito que nós... há algumas dimensões da nossa vida, né? Uma que eu digo mais social, mais externa, e outra que é interna, que é mais relacionada a uma responsabilidade que é inalienável, né? Que é de cada um de nós, que é uma responsabilidade que eu digo por autoconhecimento, por autocrítica, por autoanálise, mas é evidente que o ambiente no qual nós crescemos, o ambiente no qual nós desenvolvemos, se influencia. Ele pode ser um grande estímulo ao desenvolvimento de habilidades cívicas, ao desenvolvimento de habilidades éticas, enfim, de virtudes, né? Como você muito bem colocou. Primeiro passo que eu acho para a gente trabalhar essa questão, essa excelente questão, aliás, que para mim é uma das questões mais atuais e necessárias, porque eu acredito que não só estamos diante de uma crise sanitária, né? Na verdade, há várias crises que coexistem diante desse momento que todos nós estamos vivendo. Mas uma delas talvez seja a base de todas as outras, que é uma crise de consciência, eu diria. Assim como nós podemos, desde muito cedo, estimular e desenvolver habilidades cognitivas e intelectuais, desde muito cedo nas crianças e nos jovens, eu acredito que até tive acesso a vários estudos interessantes que a gente pode ensinar e ajudar a desenvolver também habilidades de socialização, habilidades morais, cívicas, éticas e por aí vai. Então, não tenho dúvida que também no ambiente profissional, no ambiente organizacional, corporativo e por aí vai, há muito o que pode ser feito também para o desenvolvimento de virtudes ou para o estímulo, né, de virtudes. Embora eu também acredite que, na essência, todo ser humano seja, assim, bom. Acho que ninguém nasce predestinado à maldade. Acredito que há várias questões que envolvem um contexto um pouco mais complexo. E, por fim, também acredito que as organizações não somente têm um papel importante nesse sentido, como tem muitas condições e ferramentas para ajudar no desenvolvimento ético da sociedade. Veja, nos últimos anos, né, a ciência progrediu de uma forma extraordinária e muito rápida. E eu não sei, né, desconfio que se a gente evoluiu tão rápido assim, no que se refere à virtude, à consciência coletiva e por aí vai. Então, eu acho que a gente precisa correr atrás aí também do desenvolvimento de inteligência emocional das pessoas. Nas questões éticas, a gente ainda tem muito que evoluir. Concordo com você, e você sabe que eu estava lendo alguns estudos sobre esse ensino, né, de valores ou de base de criação, de formação do caráter de um indivíduo, e o que eu li diz que é na faixa dos 3 aos 6, 7 anos. Então, provavelmente esse serzinho ainda está no seio familiar, né, da sua criação e da sua educação. E a gente fala muito aqui na nossa área sobre cultura de compliance. E você também mencionou aqui, né, essa crise base, que é uma crise de consciência. Então, olhando para essa cultura, e eu sou da área de administração, né? A gente reforça quais são os elementos formadores de uma cultura. Então, veja, se essa criança que está num seio familiar vem com uma cultura que é
formada por hábitos, crenças, valores, símbolos e comportamentos. Ela cresce, vira um adulto, né? Enfim, um ser com as suas próprias convicções, entra numa organização, se depara com uma cultura formada com essas mesmas crenças, valores, hábitos, etc., mas ela tem a sua individual. E existe muitas vezes esse choque. E o que eu vejo é que nesse cenário que está se configurando agora, eu até comentei esses dias com um colega meu, imagina que legal quando nós chegarmos ao ponto de a pessoa que está sendo recrutada questionar para a empresa, mas quais são os seus valores? Porque eu agora estou te escolhendo. Então, quando a gente vê essa evolução saindo da esfera familiar, indo para a esfera social, a gente tem, claro, podem existir famílias que não tenham a ética e essas virtudes na base dos seus valores. Então, a gente tem uma segunda chance olhando para a organização como esse segundo grande ponto formador desse cidadão, para passar essas novas crenças, virtudes e valores, enfim. E é difícil, né? Porque às vezes existe justamente esse choque, como você falou, passando e enfrentando essa crise pela qual nós estamos passando. Diogo, a segunda pergunta que eu fiz para você é a seguinte: o Aristóteles fala sobre essa nossa capacidade de aprendizado, né? Da virtude ética. O Karnal também diz que a ética não vem no nosso DNA, não está no nosso código genético. E existe essa, portanto, capacidade de aprender e adquirir essa virtude. Dentro das organizações, faz-se necessário educar para a ética. Tanto que dentro de uma estrutura de compliance, um dos nossos pilares principais é a comunicação e o treinamento. Só que nem sempre é fácil, porque como eu expliquei, a gente se depara com pessoas, indivíduos com as suas culturas individuais já formatadas. Como que a gente pode otimizar esse caminho, lançando mão aí da tua expertise em relações sociais? É uma ótima pergunta, aliás, todas elas muito interessantes, profundas e provocativas. Eu acredito que a gente tem temos um cenário bem complexo, mas diante de nós a gente tem basicamente dois grandes desafios. Um deles é curar as pessoas já condicionadas, né, por uma série de fatores, de razões, uma crise talvez de um modelo pedagógico, um modelo educacional, mas também um modelo, alguns autores aí dizem um modelo de sociedade mesmo. Em vários aspectos a gente precisa repensar a forma como agimos e vivemos no mundo, né? Desde o aspecto econômico, mas até no aspecto político também, ambiental e por aí vai. Mas então, num primeiro momento, eu diria que a gente tem que repensar a forma como nós formamos os seres humanos mesmo, desde muito cedo, como a gente estava falando na primeira pergunta, e eu já vou amarrar com a resposta mais objetiva à sua pergunta. Primeiro, então, seria, na minha modesta opinião, repensar. Eu penso muito como nós ajudamos a formar as pessoas desde muito cedo. Veja, para desenvolvimento ético das pessoas, acredito, como você muito bem falou, existe uma questão cultural também, né? O Karnal, você citou, eu acho que ele foi muito feliz quando ele fala que a gente pode desenvolver a ética. Aliás, a ética é algo a ser desenvolvido, fomentado, trabalhado, estimulado nas pessoas e na sociedade. Para isso, acredito que a gente precisa pensar no ambiente no qual as pessoas se formam, no ambiente no qual as pessoas crescem. Uma proposta simples de imaginação que eu sempre faço, que no meu entendimento pode ser uma solução e deve ser um caminho, seria a gente pensar assim: todo ser humano tem um talento e uma vocação. Se nós nos concentrarmos como sociedade, cidades, municípios, onde as pessoas vivem, crescem, se desenvolvem, que fossem lugares, ambientes onde essas pessoas pudessem identificar muito cedo os seus talentos. E uma vez identificado o seu talento, elas tivessem condições de desenvolver todas as suas potencialidades, evidentemente teríamos um ambiente mais saudável para o desenvolvimento de seres humanos eticamente responsáveis. Então, pense comigo se a gente enchesse as cidades, os bairros, as periferias de centros culturais, de bibliotecas, com acesso à internet, espaços culturais, canchas esportivas, com professores de educação física ajudando a identificar e treinar futuros talentos esportivos, e por aí vai. Enfim, cidades com oportunidades. É muito claro para mim que teríamos muito menos violência, haveria muito menos problemas relacionados ao uso de drogas, enfim, se pessoas bem realizadas ou bem seguras de si, né, evidentemente seriam pessoas que, consequentemente, têm responsabilidades éticas, né? Então, esse é um aspecto. E o outro que eu mencionei
quando eu me refiro à cura daqueles que já estão, vamos dizer assim, condicionados, no meu entendimento, é um processo muito mais de desconstrução de crenças do que de ensinamento de algo, porque já foram muitas crenças introjetadas, sendo aprendidas diante das mais variadas esferas da nossa vida, que, no meu entendimento, causam muito mais problemas do que ajudam, enfim. Então, são duas questões. Lidar com os jovens para que eles não passem, muitas vezes, por um processo condicionante que, muitas vezes, os afasta da sua essência, e fazer um processo inverso aí com aqueles adultos que já estão tão condicionados. E às vezes, Letícia, veja, o que eu digo condicionados é do ponto... Às vezes a gente tem muito... Nós fomos treinados ao longo de boa parte da nossa vida para sermos bons profissionais no mundo competitivo, no mercado competitivo. Mas é muito evidente para mim que fomos muito pouco treinados no ponto de vista emocional, do ponto de vista de autoconhecimento. E isso explica para mim porque muitas vezes a gente tem profissionais brilhantes, super bem-sucedidos, mas que são incapazes de lidar com as emoções mais básicas. A gente vê, por exemplo, infelizmente isso não é muito raro, né? Pessoas se matando por causa de uma fechada no trânsito, por causa de coisas assim. Então, existe um estudo sensacional de um psicólogo chamado Daniel Goleman, da Universidade de Harvard, que estudou a inteligência emocional. Aquilo, para mim, é muito básico. Eles implementaram, não somente não estudaram do ponto de vista teórico, mas implementaram em várias escolas norte-americanas aquele princípio da educação social e emocional, né? O Social and Emotional Learning, que é interessantíssimo. E eles identificaram ao longo de 30 anos de estudo que você desenvolve nas crianças, ensina habilidades emocionais e sociais, assim como você ensina a linguagem e a matemática. Então, evidentemente, são habilidades a serem desenvolvidas nos seres humanos. Muito bom. Eu até ia te pedir um exemplo, uma referência de algum país, né, ou algum grupo que você conhecesse e já tivesse introduzido ou aplicando esse conceito, que eu não sei se é na sua interpretação alinhado, e a gente não precisa aprofundar nisso agora, mas a essa ideia de Smart Cities. Você falou que uma dessas frentes seria, eu anotei aqui como lidar na raiz, né, no nascedouro, ou acompanhar esses jovens e proporcionar outras oportunidades para que as que eles têm hoje não fossem as escolhidas, as más oportunidades, digamos assim. E aí a gente pode até falar, não necessariamente no conceito de cidade inteligente atrelada à tecnologia, que muitas vezes as pessoas têm essa noção, mas não. É muito mais do que isso, inclusive políticas públicas, né? Que permitam esse acesso e essa descoberta, esse crescimento sadio, saudável. Eu anotei também aqui o que você falou do Daniel Goleman. Eu li o livro dele quando eu estava no meu primeiro estágio, tinha 16 anos. Achei sensacional também. Foi importante para mim, ele marcou bastante minha vida, foi bem importante. Mas acho que a gente vem vendo um avanço nesse sentido, né, de instituições se preocupando nessa desconstrução dos adultos e na introdução desses temas também para as crianças, acho, né? Não sei, minha visão. Eu acredito que sim, existe muito avanço, embora, infelizmente, em outros aspectos a gente possa identificar alguns retrocessos, mas que eu acho importante também olhar para eles, não negar, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que trabalha muito com essa ideia de felicidade, de amor, né, em aspectos da nossa vida que muitas vezes a gente acho que não tem muito a ver, por exemplo, na política, no próprio ambiente corporativo, mas isso não significa negar para as coisas ruins que a gente vê na política ou no ambiente corporativo, muito pelo contrário. Eu até tenho dito que o amor, ele nos leva à ação, a agir. É muito importante nós, como cidadãos, também olhar para o que está errado e fazer o nosso papel de fiscalização. Mas eu concordo contigo, há muita coisa boa sim acontecendo, inclusive aqui em Curitiba, no Paraná, mas em vários lugares do mundo, há iniciativas fantásticas que vão ao encontro dessas necessidades aí de desenvolvimento humano. Eu, inclusive, eu tenho pesquisado bastante isso é uma coisa que me interessa muito. Novas formas de trabalhar, não somente modelo pedagógico, nos ensino, na educação, mas também o próprio ambiente corporativo. Muito bom. E você falou aqui de exercer o seu papel, eu já vou emendar na nossa próxima pergunta. Nós, brasileiros aqui, temos um hábito, um costume, digamos assim, de suprimir o sujeito em primeira pessoa, né? O eu, principalmente. Assim, a gente pode ver em exemplos como
frases, né, como o brasileiro não sabe votar, o brasileiro isso, isso, aquilo, e você se exclui desse grupo do qual você, na verdade, faz parte, né? Reduzindo esse protagonismo, né? Então eu queria colocar essa situação para você que numa mudança cultural que a gente almeja em prol da integridade, de valores éticos, né, e dessa virtude ética, nós precisamos de que os indivíduos, assim como disse Gandhi, entendam que eles são a mudança que querem ver no mundo, exerçam esse protagonismo. Como que a gente pode estimular ou fomentar isso um pouco mais dentro dessas relações? Olha, de todos os ensinamentos que com os quais já entrei em contato na minha vida, para mim o mais forte, mais importante, mais transformador e mais difícil, talvez, seja essa frase famosíssima do Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Aliás, para mim a minha grande inspiração em todos os aspectos da minha vida. Como você muito bem falou, Letícia, eu me incomodo sempre que eu escuto esse tipo de frase simplificante e generalizante, ou seja, o brasileiro, poxa, mas como assim o brasileiro? O brasileiro somos mais de 200 milhões e cada um com a sua singularidade. Evidentemente que a gente pode identificar alguns padrões culturais, mas isso é algo, está relacionado a algo que é objeto de minhas reflexões há muito tempo. Eu acho que nós fomos condicionados, dentre várias coisas, a desenvolvermos um modelo de pensamento simplista, que é binário, né? Então, nós fomos treinados para categorizar, conceituar, classificar, generalizar, acreditando com isso, conhecermos a realidade. Mas a realidade, ela é muito mais complexa do que as nossas concepções mentais de conceituação, classificação, rótulos e por aí vai. A realidade, aliás, ela insiste em escapar desses rótulos, desses conceitos. E eu acredito que a gente precisa desfazer esse pensamento simplista e binário que nos leva a tentar olhar sempre o mundo nessa lógica. Ou é isso ou é aquilo. Existe um pensador francês que se chama Edgar Morin, que eu adoro, que é o teórico da complexidade, que fala bastante sobre a necessidade de a gente incluir na análise que a gente está fazendo do mundo, seja uma análise social, de uma sociedade, seja análise de uma célula, seja análise do que for que a gente está tentando interpretar, que a gente inclua as ambiguidades, os conflitos, as coisas inerentes à realidade. Esse pensamento binário e simplista, ele muitas vezes procura simplificar uma realidade que é mais complexa. Quando a gente diz que é uma realidade complexa, não quer dizer que é complicada, é que é conectado a várias dimensões da nossa vida, por exemplo, a econômica, a antropológica, sociológica, jurídica e por aí vai. Então, mas a realidade é uma só, todas elas estão entrelaçadas. Tudo isso para dizer que, sim, existe uma responsabilidade que, no meu entendimento, é inalienável, como eu falei no começo, que não nos permite nos excluirmos disso tudo que nos indigna, disso tudo que nos angustia. Aliás, pode parecer uma bobagem, mas eu sinto também que o julgamento, o apontamento e essas generalizações que se fazem com tanta frequência hoje, cada vez mais fácil emitir um julgamento e tal, são também uma forma muito fácil de evitar olhar para si mesmo. Pode parecer um clichêzão, mas me parece cada vez mais óbvio que aquilo que nos incomoda, naquilo que a gente aponta, pode olhar com carinho para dentro de si mesmo, é algo que tem dentro de si, algo que você não gosta dentro de você mesmo. Mas isso é sempre um pouco mais difícil, né? Olhar e estar disposto a olhar aquele nosso lado nem tão legal, nem tão bacana. Costumo dizer que o primeiro passo para a gente superar as coisas que a gente precisa superar, aquilo que a gente não gosta em nós mesmos, é olhar para isso, né? E não negar. E assim com as organizações também. Eu acho que existe um estigma também que paira sobre o mundo corporativo, assim como na política, por exemplo, né? Nós fomos também condicionados a ter uma visão muito negativa da política. Às vezes a gente demoniza o capital, as corporações, o lucro, mas não é por aí também, né? Eu acho que é possível, na verdade, não é a política que é um nojo, que é suja, é o que fizeram com ela. Na verdade, a política é uma dimensão muito bela da nossa vida e necessária, né? A não ser que eu viva isolado da sociedade, a partir do momento que eu estou vivo e respirando, a dimensão política vai ser uma das dimensões da minha vida. E no âmbito corporativo, da mesma forma. Então, eu achei muito interessante essa tua pergunta, porque ela nos leva mesmo a uma autorreflexão.
Eu tenho algumas colocações para fazer em relação à tua resposta, para complementar para o pessoal que for nos assistir depois. Você mencionou muito o Edgar Morin, né, essa análise de complexidade, de incluir ambiguidades. Dentro da administração, eu já mencionei isso aqui numa outra entrevista, a gente tem uma matéria chamada Pensamento Sistêmico, ou a quinta disciplina, do Peter Senge. E justamente ele busca nos mostrar a inter-relação das variáveis de forma positiva ou negativa, como esse ciclo é construído em arquétipos bastante complexos. Para você ter uma ideia, a gente fez um trabalho desse sobre o sistema aéreo brasileiro há 12 anos, quando eu estava na faculdade. Então, para entender esses sistemas complexos, existem inúmeras teorias, autores e referências, né, na minha opinião, mas falta talvez nos debruçarmos um pouco mais para entender essas relações dentro de uma sociedade ou dentro de uma organização mesmo, que seja entre os departamentos e entre as pessoas, que se faz necessária. Para ir a fundo na imersão que eu falei, né, nós estamos navegando aqui muito superficialmente ainda num tema que precisa de um mergulho mais aprofundado. E outra situação bem interessante que você mencionou, que tem a ver com isso também, essa ligação e essa influência, é que outra das fases, né, eu falei da fase de comunicação e treinamento, mas outra etapa dentro da implementação de iniciativas de compliance é a análise de riscos, entender esse ambiente. E hoje, mesmo que não seja dentro de um programa de compliance, mas que seja aqui na nossa vida ou nas instituições nas quais nós atuamos, essa ferramenta permite que nós avaliemos algo chamado motricidade, que é muito importante para verificar como, por exemplo, um fato social como a corrupção tem motricidade sobre outros problemas sociais que nós temos aqui, como desemprego, falta de segurança, falta de saneamento. Como um risco desse é motriz em relação aos outros. Então, isso é possível de fazer isso e fornecer inteligência de tratamento à medida que você entende também a complexidade desses relacionamentos. Do contrário, a gente vai ficar navegando lá na nossa pequena ponta de iceberg. E última colocação, você disse muito bem, né, e vários autores, na filosofia a gente vê bastante isso, você fala de uma dor do outro, no fundo só reflete a sua própria dor. Quando o Pedro fala de Paulo, eu nunca sei se é o Paulo ou o Pedro, mas quando o X fala do Y, sei muito mais do X do que do Y. E aí, cuidado então com o que a gente fala e aponta nos outros, porque na verdade a gente só está transparecendo talvez os nossos próprios problemas. Diogo, a gente costuma falar muito em compliance sobre ética e transparência e fala pouco de justiça. Eu tenho buscado trazer muito esse tema, que é relevante à base do nosso trabalho. No fundo, a gente quer relações mais justas. E a justiça tem 3 bases refletidas na sua própria figura. A incapacidade de distinção entre os seus, né, ela é cega, a força, o poder dela com a espada e o equilíbrio, né, a própria justiça em si, né? Como que a gente vai olhar para isso para trazer mais esse senso e desenvolver a ideia e a noção de justiça nas nossas organizações, fomentando iniciativas de integridade? Muito boa pergunta. Só antes de me debruçar sobre ela, eu só quero fazer um pequeno complemento ao que você falou, que eu achei bem legal e que me remeteu quando você fala das conexões, da interdisciplinaridade de Edgar Morin. Me lembrei, Letícia, de algo que eu vejo hoje nos coworkings, esses espaços. Para mim, eles são coisas bem interessantes que têm acontecido de uns tempos para cá, mas é interessante notar que muitas das soluções para os problemas contemporâneos que nos angustiam e tal, têm surgido desses espaços onde os muros entre as disciplinas têm sido derrubados, ou seja, está lá um arquiteto, um programador, um designer trabalhando ao lado de um advogado, quando você vai num cafezinho ali tomar, você não vai estar com um outro advogado, né? No caso de um advogado, você vai estar conversando com um jovem programador e tal. Para mim, as soluções para os problemas do mundo, que são tão complexos, os problemas são muito complexos, demandam, portanto, soluções complexas. Por isso que eu acredito muito nesses espaços de transdisciplinaridade, de convívio entre áreas do conhecimento distintas. Só para fazer esse parênteses que me lembrei ouvindo você falar. Com relação à justiça, antes de tudo, eu queria fazer só uma breve contextualização, que é algo muito atual para a gente. Eu acho muito importante a gente perceber esses elementos característicos da justiça, ideais, né, da justiça. É um assunto que está muito atual, porque veja só, antigamente, durante muito tempo, a nossa sociedade se organizava com bases em leis, regras que vinham da cabeça de uma autoridade soberana, né? Geralmente autoridades eclesiásticas ligadas à igreja, mas
senhores feudais e por aí vai. E a gente não tinha nenhuma segurança acerca das leis que regulamentavam a vida em sociedade. E muito menos sabíamos com antecedência quais seriam as sanções aplicadas caso alguém descumprisse essas normas. Então foi muito importante, eu diria até que foi uma grande conquista da humanidade, o momento em que nós deixamos de nos submeter a normas, regras que vinham da cabeça de uma pessoa, né, e passamos a nos submeter a um sistema de regras, a um ordenamento, que nós denominamos ordenamento jurídico, a um Estado democrático de direito. Não somente as regras passaram a ser mais claras, com antecedência e previsibilidade, ou pelo menos deveriam, mas as sanções, é o que a gente chama de institucionalização da sanção, ou seja, não é assim, nesse caso é 50 chibatadas porque eu não gosto dessa pessoa, nesse caso vamos queimar em fogueira, isso é horrível, não teríamos segurança jurídica nenhuma, estaríamos totalmente à mercê do humor de uma pessoa. Então, é muito importante a gente recuperar a noção, né, da importância dessa conquista social, humanitária, até eu diria, e prestarmos atenção nesse quesito. Por mais, por exemplo, que a gente queira combater a corrupção, quem que defende a corrupção? É importante que existam também que os agentes do Estado, as pessoas responsáveis por isso, também se submetam a essas regras. Porque essas regras do Estado democrático de direito, elas foram um grande avanço no que se refere também à proteção da sociedade, dos cidadãos contra abuso de poder, contra a violência estatal e por aí vai. As regras do ordenamento jurídico, o Estado democrático de direito prescreve regras para nós, cidadãos, mas também para os próprios agentes de Estado. Tudo isso para dizer, Letícia, que é importante, então, para que tenhamos justiça, um sistema de regras claro, né, um sistema de regras claro, mas também que tenhamos um sistema de justiça imparcial, né, que observe, cumpra também as regras, às quais eles também estão submetidos, mas o mais importante de tudo, que nos mostra o que de fato vai ser fundamental ou no alcance, na busca pela justiça, é uma sociedade harmônica, vamos dizer assim. O Rousseau dizia que uma cidade bem gerida, ela carece de muito poucas leis. Então, eu acredito que muito mais importante do que leis, a gente tem uma cultura no nosso país hoje. Tem um problema? Vamos publicar uma lei que resolveu esse problema. É uma onda legiferante que a gente fala que é totalmente ilusório também. É um bom discurso para político em época de eleição, né? Tem um problema aqui, eu tenho a solução. A gente tem um projeto de lei. Aliás, políticos hoje são avaliados pelo número de projetos de lei apresentados. Não importa se os projetos são horríveis, mas o cara tem 40 projetos de lei a apresentar, que é uma grande bobagem que a gente precisa repensar. Mas a questão é que uma administração pública, então o poder executivo bem competente, qualificado, cidades, estados, um país bem gerido, lógico, um sistema judiciário mais próximo da população, mas não tão encastelado, um legislativo qualificado, tudo isso vai determinar se nós teremos um país justo, alcançaremos um ideal de justiça ou não. E eu acredito que essa lógica se aplica às organizações. Aí entra uma coisa transversal a toda a lógica da administração pública, mas das organizações do mundo corporativo, a transparência. Para mim é um pressuposto básico, a transparência. E aí, Letícia, eu te digo que diante de tanta tecnologia que nós temos hoje à nossa disposição, eu, pelo menos, ainda não consigo conceber como estejamos tão distante da transparência, não somente no mundo corporativo, mas principalmente na política. É lógico que é importante nós sabermos quanto recebe um vereador, um deputado, mas essa é a ponta de um iceberg. Eu, pelo menos, defendo a ideia de que a gente precisa saber quanto gasta cada centavo dos recursos geridos dentro de gabinetes, em câmaras municipais, em assembleias legislativas e por aí vai. Eu até acho que a gente está caminhando rumo a isso, Diogo, mas do outro lado nós precisamos de despertar um interesse cívico das pessoas por acessarem essas informações. Aqui em Curitiba nós temos, por exemplo, um acompanhamento, ontem estava até conversando com o pessoal da Câmara, de diversas ações que eu nem sabia que existiam. Então existe um limbo entre essa informação, como qualquer coisa, né? Se a gente ligar a televisão, entrar no Instagram agora, em qualquer rede ou mídia,
tem muito conteúdo disponível. Cabe a nós escolher se nós vamos, como você disse, né, beber da fonte X, Y ou Z. Então, a coisa estar lá não significa ser acessada pelo cidadão. Acho que do outro lado tem uma grande força aqui que precisa de ser propulsionada, que é o brasileiro, nós brasileiros, nos entendermos parte disso também. A gente se esquiva, às vezes, dessa responsabilidade, não sei o que é, talvez historiadores expliquem melhor esse dilema que existe, né? Eu quero emendar para você essa última pergunta que fala sobre relação de Estado e sociedade, aproveitando também essa tua deixa. Existem rankings de transparência internacional, países classificados como os menos corruptos e mais corruptos do mundo. E hoje Finlândia e Dinamarca são os países menos corruptos do mundo, considerados menos corruptos, né? Mas eles têm índices de suicídio muito maiores do que o do Brasil. Só que lá a corrupção é esporádica, ocorre de forma ocasional. Como é que você enxerga essa relação de Estado, sociedade e que paralelo nós poderíamos criar? E já ouvi inúmeras pessoas dizendo que também conhecem, acredito que você também conhece a realidade desses países, mas não moraria em outro lugar que não o Brasil. Por que isso acontece mesmo com todas as nossas mazelas e dificuldades? Bom, é uma pergunta absolutamente interessante, mas muito complexa, né? Seria muita pretensão eu propor aí um diagnóstico preciso, mas eu tenho algumas ideias. Primeiro, só para também não puxar um gancho no que você terminou falando, eu acho bem importante que você trouxe, existem sim portais de transparência e iniciativas muito interessantes, a gente não pode negar, e eu concordo 100% contigo que há ainda uma cultura de despolitização, as pessoas nem lembram, às vezes, em quem votaram nas eleições passadas. De fato, há uma responsabilidade nossa que precisa ser também olhada, enfim, mas muitos portais de transparência, de transparentes não tem nada, né? Então, também a gente ainda está bem distante do ideal, né? Mas é interessante isso que você nos trouxe. Com relação à pergunta, bom, primeiro eu acredito que a gente precise alcançar um equilíbrio. Isso tudo que você trouxe com relação a países considerados exemplos de combate à corrupção só comprovam para mim que aqui a gente meio que procurou um bode expiatório para todos os problemas do universo, que é a tal da corrupção. Com isso, é lógico que quem que defende a corrupção? Quem que não se indigna com a corrupção? Quem que não quer combater a corrupção? Mas eu acredito que nós, para isso, Letícia, é uma coisa muito complexa. Se você olhar o principal estudo já publicado no mundo, que é um esforço que envolveu centenas de organizações, de profissionais e tal, e um trabalho muito amplo, muito bacana, que é uma iniciativa da Transparência Internacional, que culminou nas 70 medidas de combate à corrupção, você vai ver ali que não é só você depositar nos ombros de um mártir, de uma pessoa que vai se dizer ali o super-herói contra a corrupção e tal, e há várias questões que envolvem o combate à corrupção que são sistêmicas, né, e culturais também, né? Então eu só estou dizendo isso porque parece que nos últimos anos conforta para as pessoas achar que o problema do mundo, do universo do país é a corrupção. É lógico que é um problema, mas há vários outros. E aquilo que a gente estava falando no começo, para mim, da educação, da formação das pessoas, para mim é mais básico e essencial, porque daí nós estaríamos atuando na essência dos problemas. Eu costumo dizer que os conflitos, a corrupção, eles se manifestam na sociedade, né? A violência, mas ela está dentro do ser humano. Então, se a gente não começar a se perguntar por que há tanta violência, por que há tanta corrupção, da onde vem a corrupção, da onde vem a violência, a gente vai continuar remediando topicamente os problemas, mas não vamos atuar na causa desses problemas. E para a gente chegar nisso, aí sim é um pouco mais complexo, demanda mais reflexão, demanda mais trabalho. Então, eu acredito que a gente precisa ir mais a fundo nisso. Por isso que eu acho que explica-se também, às vezes, altos índices de suicídios
em países onde não há corrupção, porque também não há outros tipos de estímulos, por exemplo, as pessoas encontrarem, vamos dizer assim, os seus talentos, desenvolverem as suas potencialidades, conectando com o que a gente estava falando no começo. Isso só mostra também que uma sociedade livre de corrupção também pode não ser uma sociedade ideal, harmônica, onde as pessoas cresçam felizes, realizadas. É com isso que eu acho que a gente tem que se preocupar também. Muito bom mesmo. Gostei muito da nossa discussão aqui. Pena que são só 30 minutos, né? Mas eu quero te agradecer imensamente por ter disposto o seu tempo, o seu conhecimento, enriquecendo aqui os nossos debates. Espero que nós possamos, em outras oportunidades, conversar mais sobre essas relações, né? Relações sociais, enfim, organizacionais, que são um elemento básico para o caminhar que a gente almeja rumo à transformação aqui do nosso lado da integridade, né? Mas como você bem disse, existem diversas outras facetas que precisam ser observadas, mas isso eu vou deixar para os outros especialistas. Por favor, tuas colocações finais, enfim, quero mesmo te agradecer e deixar aberto aqui para sempre que você quiser e puder voltar. Obrigado, Letícia. Mais uma vez, parabéns pela sua iniciativa, pelas iniciativas nas quais você está envolvida. Eu sinto que, apesar desse momento tão difícil e complicado, se tem uma coisa que me preocupa, é a gente superar esse momento e querermos viver, agir no mundo como a gente vinha agindo nos últimos 100 anos, sabe? É difícil falar em oportunidade quando tantas pessoas estão morrendo, quando há tanto sofrimento no mundo, eu me sensibilizo muito, mas se tem algo que a gente possa aprender, então, com isso, que a gente possa repensar como vínhamos agindo e vivendo no mundo. Então, entrar em contato com pessoas como você, que também fazem por mudanças, para que a gente reflita e também leve mais consciência para as pessoas, para as organizações, é algo que motiva, que nos motiva também. Então, eu te agradeço imensamente, estarei sempre à disposição, espero que possamos nos encontrar em breve aí pela frente também. Conte 100% comigo. Obrigada. Nos vemos numa próxima, então, e até. Sem dúvida. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.